Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre hibridização e transferência, tá? Em três técnicas chamadas de Southern Blotting, Northern Blotting e Western Blotting. Então, vamos lá. Então, essas três técnicas, Southern, Northern e Western Blotting, são técnicas diferentes, mas que guardam características muito incomuns, porque as três técnicas, elas vão trabalhar com o que a gente chama de transferência e hibridização de ácidos nucleicos, ou proteínas. Então, vamos lá, o que significa isso, tá? Bom, essas três técnicas, elas são nomeadas na forma de trocadilhos, porque, na verdade, a primeira técnica, que é o Southern Blotting, ela analisa especificamente DNA. E ela foi desenvolvida por Edward Salter. Então, por conta do sobrenome dele, né, dando essa indicação de localidade geográfica, a técnica foi conhecida como a técnica do Salter. E aí, posteriormente, né, a do Salter para análise de DNA, a de Norton recebeu o nome de trocadilho também, para ainda fazer referência como uma técnica de transferência e hibridização, mas o Norton aplicado a RNA e o Western Blotting aplicado a proteínas, tá? Essas técnicas, né, então, são técnicas capazes de identificação de uma sequência alvo que vai ser fixa em um suporte. Fixa onde? Fixa na eletroforese, tá? Só que a sequência alvo, ela além de estar fixa no suporte que é a eletroforese, ela vai estar ali no meio de uma mistura complexa, tá? Então pensa assim, dentre a amostra de DNA que é o alvo, existem outras amostras de DNA ali que não são interessantes. Por isso uma mistura. Em meio ao RNA-alvo, vai existir uma série de RNAs que não são interessantes. E assim também para proteínas. Vou pegar o exemplo da proteína que talvez fique mais interessante. Pensa assim, que a amostra-alvo, ou seja, a proteína-alvo, ela está presente no sangue. Porém, quantas proteínas não existem no sangue? Cada uma ali circulando porque vai desempenhar uma determinada função. Só que para o diagnóstico é só uma proteína que é o alvo. Como encontrar ela no meio, então, dessa mistura de proteínas? Então, essas técnicas, tá, de Salter, Norton ou Western Blotting, elas têm por objetivo encontrar um alvo, mas esse alvo está ali misturado em meio a outras moléculas iguais. E todas essas moléculas, elas estão fixas na eletroforese, ou seja, a eletroforese foi uma técnica anterior a se aplicar uma dessas três técnicas, tá? Eu vou explicar melhor, vocês vão entender aqui na decorrência da aula. Outra coisa que é extremamente importante, porque agora que a gente está se direcionando às técnicas específicas dentro do diagnóstico, é importante a gente identificar que, embora essas técnicas elas consigam eficientemente identificar um alvo, elas ainda são qualitativas. O que é uma técnica qualitativa? Uma técnica qualitativa é aquela que você só consegue dizer assim no laudo: tem ou não tem. Como assim? Ainda ficou difícil? E eu já usei esse exemplo em um outro momento. Ó. Pensa na glicemia, teste de glicemia. Praticamente todo mundo já fez uma glicemia na vida, né? Se não fez, já viu o exame de glicemia. O exame de glicemia é aquele exame que se quantifica a quantidade de glicose livre no sangue, né? Então, o padrão, né, dentro da normalidade, quando a pessoa está em jejum, é ali uns 40 e poucos miligramas de glicose por decilitros de sangue até 99. Passou disso, é pré-diabético, né? Então, observem que surgiu um número. Então, você está ali em jejum, faz o exame, seu resultado deu ali 66, né, miligramas de glicose por decilitros de sangue. Então, notem que tem um número, certo? Tem um número. Você sabe o quanto de glicose tem no seu sangue em jejum. Isso é um exame quantitativo. Um exame qualitativo é aquele que só te diz positivo ou negativo. Vou dar um outro exemplo que, se você não fez, você sabe qual que é. Por exemplo, um teste de gravidez, aquele de farmácia, aquele dispositivo que é mergulhado na urina.
o resultado vai ser qualitativo. Por quê? Uma barra indica negativo para gestação, 2 barras, positivo. Então, notem que não dá um número, uma quantidade, por isso é um teste qualitativo. A técnica aqui, tanto de Salter, Norton, como Western Blotting, ela se qualifica como qualitativo. Então, vai dizer se a sequência-alvo está presente no paciente ou não, mas não diz o quanto tem, tá? Então, uma técnica qualitativa. Em termos de diagnóstico, gente, assim, padrão ouro de laboratórios, procura-se mais exames quantitativos. Por quê? Porque o quantitativo, ele vai te dar um número, e esse número é mais interessante para o médico trabalhar em medidas terapêuticas do que um teste qualitativo, tá? Mas quando não existe outra opção, usa-se ainda os qualitativos. Então, as técnicas de transferência e hibridização, Salter, Norton e Western Blotting se caracterizam como qualitativas. Só é possível dizer se tem a amostra ou não, tá bom? Bom, como eu já tinha comentado, o Salter Blotting foi a primeira técnica desenvolvida. Foi desenvolvida, então, por Edward Norton, ou Edwin Salter, desculpa. E por conta do sobrenome dele, tá? Foi lá identificado como, aquela técnica que o Salter está usando. Então, ela recebeu o nome dele. E por conta das técnicas que analisam RNA e proteínas seguirem o mesmo padrão da tal da hibridização e transferência, elas também receberam nomes parecidos com o dele, tá? Bom, as 3 técnicas em si, elas possuem 3 características em comum. Primeiro, essa técnica de Salter Blotting, assim como vai ser Norton, é uma combinação de uma eletroforese em gel, pode ser eletroforese de agarose ou PAGE, depende da situação, depois eu falo sobre isso. Clivagem com uma enzima de restrição, então esse DNA também ele é clivado com enzima de restrição. E aquelas bandas que estão presentes no gel, elas vão ser transferidas, tá? O que é transferida? Vai sair do gel de eletroforese para ir para uma outra matriz. Já explico o que é essa transferência. E também vai haver o que a gente chama de hibridização. Hibridização, gente, é um outro nome para a regra de complementaridade de pares de bases. A galera gosta de mudar os nomes, tá? Infelizmente é assim. Então, hibridização ou hibridação, para a área de genética, para outras áreas, pode ter uma outra aplicabilidade, tá? Mas para a área de genética, área de biologia molecular, os termos hibridização, hibridação, significa seguir a regra de complementaridade de pares de bases. Significa que o alvo vai ser encontrado por conta de se conhecer a regra de complementaridade de pares de bases. Então, gravem isso. As 3 técnicas têm em comum. Vão passar por uma eletroforese, seja de agarose ou de PAGE. Vão passar por uma clivagem com enzima de restrição, no caso só DNA e RNA, porque a gente não cliva proteína com enzimas, né? E vai passar por uma técnica de transferência e uma técnica de hibridização. Eu vou explicar cada uma dessas técnicas em detalhes, tá? Aqui, olha, uma visão geral, mas eu vou explicar isso detalhadamente, olha. Notem que eu tenho um DNA genômico aqui inteiro, tá? Esse DNA genômico vai primeiramente passar por... Ai, cliquei aqui em cima da figura. Vai me travar aqui. Esse DNA genômico, ainda bem que não travou. Esse DNA genômico depois vai passar por uma clivagem com enzima de restrição e para se verificar, né, a digestão e a clivagem, como a gente viu lá no gel para mapas de restrição, esses produtos da clivagem com a enzima vão passar por uma eletroforese, no caso, DNA e RNA. Essa eletroforese, então, ela cria aquelas bandas, certo? Essas bandas de DNA vão sair do gel, porque o gel é muito molenga, tá? É uma gelatina. Imagina trabalhar com ele mole daquele jeito, quebra. Então, para facilitar o trabalho, as bandas de DNA ou de RNA ou proteínas, no caso do PAGE, vão ser transferidas para uma outra matriz, uma espécie de tecido ou de plástico, tá? Aqui no caso do exemplo da nossa figura é uma membrana de nitrocelulose, depois eu vou explicar isso especificamente. Então, isso que é a transferência.
transferir as bandas do gel para uma membrana, no caso aqui de nitrocelulose. Isso é a transferência, não transferiu de um local para o outro, por isso que essa parte chama transferência. E depois, tá? Essas bandas presentes agora na membrana de nitrocelulose vão ser hibridizadas com sonda. Como assim hibridizadas? Elas vão ser encontradas mediante a regra de complementaridade de pares de bases. E aí, o que vai ser revelado é só a banda-alvo, ok? Aqui, novamente, né, mesma coisa, tá? Nós temos aqui, né, o nosso DNA. Depois, esse nosso DNA passa por uma eletroforese. Essa eletroforese é transferida para uma membrana, tá? Depois, olha, notem aqui que bonitinho, essa membrana, ela é exposta à hibridização e depois revelada para mostrar somente o nosso alvo. Então, agora eu vou parar essa primeira parte para depois ir falando especificamente de cada área, tá?